Bem-vindos, muito bem-vindos, amigos caçadores, aos caçadores, dos amigos caçadores. Muito bem-vindos aos caçadores. Estamos aqui de novo envoltos aqui em arte, história e cultura, no meio de um acervo incrível, que é esse acervo da Fundação Marcos Amaro, o Fama, aqui na cidade de Itu, um lugar maravilhoso, mágico, repleto de arte, de cultura, de história, né? No Centro Cultural Fábrica São Pedro. Quem não conhece deve vir conhecer em breve, porque isso aqui é maravilhoso, tem uma programação artística incrível, e a gente está aqui tendo como um fundo essa obra incrível do Paulo Lobo, uma obra fantástica, incrível mesmo, e aí envoltos em arte, envoltos em cultura, nada mais legal do que falar sobre arte e cultura. E temos aqui a presença de um artista muito representativo, muito significativo, de uma nova geração de artistas que está aqui em Itu, que tem a sua obra desenvolvida aqui, que é o Jeffer Zail. Um prazer recebê-lo, meu querido. Prazer é todo meu. Eu estou muito feliz pelo convite e pela honra de estar aqui nesse bate-papo super gostoso. Obrigado pelo convite. A honra é toda nossa de poder recebê-lo aqui, da gente poder falar, bater um papo sobre a sua trajetória, que eu quero conhecer, quero que as pessoas conheçam. Sobre a sua história, como é que é a sua relação com a cidade de Itu e falar da sua arte, né? Principalmente. Estamos aqui num ambiente propício. Que é lindo, genial estar aqui. É uma sacada muito bacana o podcast acontecendo nesse espaço com obras tão fantásticas, num acervo tão importante aqui para a cidade, para a região, realmente. Legal. Jeffer, então vamos começar do começo. Vamos lá. Você é nascido em Itu, qual que é a tua história? Me conta a tua história de vida pessoal e depois o seu contato com a arte. Tá, ok. Bom, eu sou nascido em Taquarituba, interior do estado de São Paulo, quase com a divisa com o Paraná. E lá eu fiquei até os meus 16 anos, saí de lá, fui para Sorocaba trabalhar num estúdio de arte que trabalhava com arte barroca. Fui artista desse estúdio durante 5 anos. Me mudei para São Paulo, fiquei um tempo em São Paulo trabalhando com arte também e por aí foi. Eu me considero um pouco nômade. E dentro desse período todo, muitas coisas aconteceram para culminar na onde eu estou hoje, né? No status de arte que a gente vive hoje. E nascido na roça, que é essa história, que legal. Tudo ficava um pouco mais complexo, né? Para quando se nasce num lugar onde é afastado de tudo, da cultura, da comunicação em si, tudo ficava um pouco mais difícil. Mas o sonho prevalecia. E assim, eu sempre quis ser artista. Sempre quis, sei lá, qualquer palavra que realmente vinha, que eu aprendia pela televisão na época, né? Dos anos 80 e poucos, assim, quando criança, lembrava, eu queria ser. Então, eu queria ser desenhista, queria ser cartunista, queria ser escultor, queria ser pintor, até me dar de cara aos 10 anos com um curso de aula de pintura lá na minha cidade, ministrado pela Mara Cecília de Camargo, que hoje em dia não está presente entre a gente. E ela aceitou dar aula para criança. Eu tinha 10 anos na época. Que legal. E aí eu fiz o curso, só que eu queria figura humana. E ela não dava aula de figura humana. E eu já desenhava muito de figura humana. Assim, sou autodidata, né? Então, sim. Começou desenhando desde pequeno. Na roça mesmo. Na roça. Eu aprendi a desenhar na areia. No chão. Então, assim... Legal. Família muito pobre, muito humilde, até o ponto de não ter idade para ir para a escola. Eu ficava brincando o dia inteiro debaixo das árvores e nas árvores, e, enfim, aquela vida maravilhosa que quem mora no interior sabe o que é, né? A infância no interior é isso. Sim. E eu apontava pauzinhos assim para fazer que era lápis e ficava desenhando no chão de areia.
desenhos enormes ou, enfim, cheios de estrutura e tal. Infelizmente não tem registro disso, porque ninguém tinha um celular, uma câmera, uma máquina fotográfica na época, mas na memória da minha família, meus tios, minhas tias me contam isso, então é a partir disso que eu sei, né? Legal. E aí, voltando, eu fui fazer o curso, fiquei 2 anos com a Mara, e saí do curso porque já deu tudo o que tinha que dar em relação à pintura, a técnica, né? Sim. E eu queria mesmo figura humana. Fiquei mais uns 2 anos pintando e 3 anos depois eu fui convidado para dar aula de pintura para ela, de figura humana. Que legal. Então ela me ensinou a técnica, eu aprendi. Nós estamos falando de desenho ou pintura? Em tela. Pintura em tela já. Pintura em Já era tinta Porque na tela. até então eu sempre desenhei. Sempre desenhei. O desenho já era instintivo. Já era instintivo. Já era uma coisa natural pequeno, sua. Desde pequeno. Sabe que recentemente minhas tias estiveram aqui em Itu para as comemorações do meu aniversário. E enquanto eu estava organizando o ateliê e a minha tia junto, eu fui perguntando coisas para ela. Porque se não existe nenhuma uma prova física ou de imagens do lugar, existem as provas vivas, né, que são Sim. elas, né, Sim. e que elas me viram crescer São as também, memórias junto com a minha mãe. vivas, né? E aí elas falavam, tia, eu perguntei, tia, mas como que eu era quando pequeno? Aí ela falou assim, olha, você era um adulto desde criança. Olha, Então, o olhar delas. a gente ficava impressionada porque você falava muito correto e já desenhava logo de cara, ninguém ensinou você. Você foi pegando e fazendo. Eu nunca esqueço, ela falou assim, a gente estava falando sobre um rato que tinha no lugar que a gente estava com medo. E aí, quando a gente virou, ela e as minhas tias, quando a gente virou, você desenhou um rato com todas as características no chão. A gente ficou assim, ó, impressionadas com aquilo. Eu falei, nossa, tia, eu não sabia disso. Eu falei, pois é. Você não lembrava disso? Não era uma memória que você mas tinha eu tô com disso? 40 anos, né? Então é difícil lembrar de coisas lá de trás. Sem dúvida. De uma época que... Nesse sentido, os tios, tias, avós ajudam a gente Exato. a recordar, abrir as gavetinhas da memória e puxar. E eu achei isso muito importante, sabe, Aquiles? Porque é se enriquecer do seu passado, da sua história, da sua trajetória, para você olhar e mirar para o futuro. Né? E tudo que a gente é hoje, nós somos resultados de tudo que aconteceu com a gente, né, no passado. Exato. E aí foi muito legal, e eu fui perguntando coisas a respeito. Voltando, aí saí de Taquarituba, aos 16 anos. Mas já com essa bagagem de ter aprendido a pintar. Eu já pintava imagens. Imagens, natureza morta, tudo. Ou paisagem. Eu gostava de figura humana. E a minha base religiosa é a católica. Então, os únicos contatos com imagens, pinturas e tudo que eu tinha era através da igreja. Era a referência. Então, eu comecei a pintar e fazer coisas que eu amava, né, pela minha fé e tal, a Virgem Maria, anjos, e assim, estudava tudo aquilo e via as obras dos grandes artistas da história, né? Então, Michelangelo, Caravaggio, Botticelli, enfim, todos que a gente conhece hoje. Então, essas foram as minhas referências. Referências sacras de estudo, arte pura, arte renascentista, barroca, né, com peso de cor, de forma, textura e tudo mais. Hoje eu tenho essa ciência. Sim. Lá eu só gostava, lá atrás eu só gostava. Mas eu acho que o artista se forma disso, exato, né? A partir de olhares que você e de paixões que despertam para aquele movimento, aquele estilo, vai acrescentando aí na sua história, mesmo que isso desemboque lá na frente numa outra corrente, numa outra vertente, mas passa-se por isso, né? Isso são as bases, né, Aquiles? Eu acho que eu vejo isso no paralelo com a música, por exemplo, que eu estudei um pouco na vida,
e você começa a aprender a música clássica, Bach, Beethoven, Mozart e tal, e aí a partir de um certo momento isso te dá a base, que é a palavra que você usou agora, a base, para que você explore outros caminhos e vá, ou não, ou aprofunde aqueles, mas que aquilo é necessário, digamos assim. É né? o fundamental. Né? Então, assim, para nós como artistas, lógico, existem N tipos de personalidades e estudos de arte, caminhos para seguir. A arte é igual a medicina, né? Uhum. Eu vou fazer medicina, ok, mas qual a ramificação? Qual é igualzinho. Então, assim, a base na arte renascentista, barroca, clássica, deu para mim um aspecto muito forte nesse quesito sacro. Então, as figuras humanas. Meu foco era as figuras humanas. E aí, depois desse período que eu fui contratado nesse estúdio para fazer os trabalhos de peças barrocas, quando eu saí, eu comecei a dar aula de pintura. Legal. Para sobreviver. E aí você já tinha saído da sua cidade e foi para Sorocaba. Isso, fui para Sorocaba. E aí em Sorocaba que acontece isso. Sorocaba acontece essa ruptura nesse estúdio, porque eu descobri umas coisas não tão legais e aquilo tinha me machucado demais. Eu falei, não vou continuar, eu acho que não é certo, não é justo. E coisas do tipo, eu era muito mal pago para desenvolver aquilo que era desenvolvido com maestria, o máximo que eu conseguia oferecer, e eu descobri que as obras eram vendidas por muito, mas muito mais. Vou colocar números. Me pagavam R$80 para pintar uma tela em madeira, uma peça em madeira de 80 por 1, e essa peça era vendida por 8, 9, 15 mil reais. R$1.000. Ou seja, você estava sendo explorado. Eu fui um escravo. Você foi explorado desavergonhadamente. Eu fui escravizado. É a primeira vez que eu estou falando isso. Viu? Olha só, cara. É a primeira vez. Mas é bom botar para fora esse tipo de coisa, porque acho que você pode servir de exemplo para muito artista que está começando, que está tentando aí encontrar seu espaço. E, infelizmente, às vezes você pode encontrar pessoas que te exploram, né? Que tiram, só que te sugam. Eu tirei muito proveito dessa fase. Imagino. Foram 5 anos sem saber de nada, sem conhecer de nada, passando muito perrengue, né? E assim, pagando todas as minhas contas, tudo certinho e ralando mesmo, ralando. Eu cheguei a pintar 24 horas. Sim. Num dia, sabe? Pintando várias coisas. E o meu proveito se hoje eu pinto na velocidade que eu pinto, que eu trabalho, é por conta dessa fase. Sim. Então, assim, a agilidade, a entrega, a produtividade, quando eu pego para fazer uma coisa, eu entrego, existe um prazo, esse prazo é respeitado, à risca, e a gente tira essas lições, né? E eu não carrego isso como uma mágoa ou não. Faz parte da minha vivência. Aconteceu isso comigo, eu não tenho como retirar. Importante que você teve a percepção disso. Exato. E você tirou o aprendizado. Para não virar um câncer na gente. Exato. Né? E se livra disso e pega o que foi produtivo, né? O aprendizado produtivo. Exato. E aí eu me embarquei na aula de pintura, porque na época em Sorocaba eu tinha alguns quadros que eu arrumava tempo para pintar peças autorais. Eu peguei essas peças literalmente, gente, debaixo do braço, telas, e saí a pé pelas ruas de Sorocaba, oferecendo meu trabalho mesmo para um outro lugar, para ver se aceitava, se vendia, se não vendia, né? Até que uma pessoa na época falou, olha, você pode deixar um quadro seu aqui, mas você já pensou em dar aula de pintura? Eu falei, nunca pensei. Você toparia? Eu falei, claro, sim. Assim, com 19 anos. Sim. Falei, tá bom, eu tenho uma aluna para você amanhã. Tipo... Assim? Já. Você já topa agora, então topa amanhã. Agora. Foi. Aí, que legal. E eu nunca esqueço.
ela é uma deficiente física, não faz muito tempo que eu não a vejo, chamava Isa, e ela foi a minha primeira aluna. Eu aprendi muito com ela, Sim. muito. E ela amava, e aquilo, E eu fui alunos entendendo, ensinam, né? eu fui entendendo que o fato de você ensinar arte, pintura para alguém que é só coisa boa, você traz aí a responsabilidade da felicidade para a vida de uma pessoa. Sim. E assim como aconteceu comigo aos 10 anos. E aí eu fui, virei o campeão de alunos daquele lugar por um período. Era uma galeria? O que era? Era um lugar chamado Art Place, em Sorocaba, que ficava próximo da Padaria Real. E no centro de Sorocaba. E tinha quadros, molduras, era um espaço de arte, assim. Não existe mais esse lugar. Tá. E eu fiquei lá durante muito tempo. Trabalhei muito e fui sobrevivendo. De lá eu saí para outros lugares, fui fazer Sim. coisas para fora, até que eu descobri que Sorocaba já estava ali pequena, sabe? Não acompanhava muito o que eu queria, porque eu queria o meu trabalho autoral mesmo, queria trabalhar em cima disso. Sim. Até então, eu era um artista que eu fazia de tudo. Você pedisse para pintar o sapato, eu pintava. Pedisse para pintar a calça, eu pintava. A camisa, sei lá, o cabelo, qualquer coisa eu pintava, para poder sobreviver. Sim. E eu fui deixando meio que de lado a parte autoral. Até que chegou um período que eu comecei a pensar, e aí? Que artista você é? O que você quer dizer para o mundo? O que você quer passar para o mundo? Capacidade você tem, técnica você tem, mas e aí? Porque às vezes a galera fica só presa na técnica. Exato. E esquece de que você precisa ter voz através do teu trabalho. E que tipo de voz é essa? Né? Que é o destino final da arte, né? A expressão. A expressão. A expressão do seu sentimento, daquilo que você Exato. quer dizer para o mundo, quer Sim. passar para as pessoas. Né? E foi muito difícil, Aquiles, porque, pelo menos para mim, para outros artistas, acredito que pode ser um processo diferente, mas sobre a minha vivência foi um pouco difícil, porque você se sente meio perdido e você é obrigado a olhar para você. Isso. É difícil olhar para a gente mesmo. É difícil e eu acho um ato de coragem, acima de tudo. É um ato corajoso o artista se expor, né? Porque à medida que ele se expõe, eles também abrem para que as pessoas possam avaliar, criticar e tal. E esse paradigma é o mais difícil, sair da casca. Exato. É o mais difícil, Exato. de você estar exposto e não se importar com essa exposição. É aí que eu acho que o artista é corajoso por natureza. O artista em si é corajoso. E aí eu peguei, inclusive, essa simbologia que você acabou de falar, o sair da casca, né? E achei o signo da borboleta para trabalhar. Né? Então, tem tudo a ver. A larva, o crescimento, você expandir e estagnar, e aí você virar um casulo e você sair desse casulo. Quem diz que sair desse casulo é fácil? Não. Dói, né? É doloroso, é tenso, mas você eclode de uma outra forma, você eclode de uma maneira diferente, sendo você mesmo. Sim. E voando, e feliz, e em busca de novas flores, novos caminhos, novos jardins, né? Isso é muito bacana. Perfeito essa figura. Porque exato, eventualmente é uma dor necessária, que senão o artista não se encontra. E eu acho que passa de tempos em tempos também na cabeça do artista essa busca, né? Passa. Acho que às vezes essa coisa do casulo, borboleta, desse ciclo, às vezes não é nenhuma vez, algumas vezes que tem que passar para poder achar ali, né, a sua essência, você se refaz, né? Você tem total razão, porque você sempre se descobrir. E essa descoberta faz com que você veja outros caminhos, né, outras trajetórias, e percorra outros caminhos, continuando aquilo que você fez. E lá atrás, eu fiz isso.
audaciosamente. Então, parei de dar aula, aos poucos fui parando, até ficar com aulas particulares. Aí passou um tempo, eu parei com as aulas particulares e deu aquela coisa tipo, e agora? Bora pintar, bora fazer. E aí eu comecei, falei, não, beleza, as borboletas, daí veio a obra Farfalle Sacre, que é a mais importante que eu tenho, que é uma série contínua de várias mulheres envoltas a centenas de milhares de borboletas, obras que vocês podem ver aqui, inclusive no Museu Fama, isso aí, no Antiquário Menco. Incrível, vale a pena ver, não só as obras, mas quanto o antiquário também, e ali na Cozinha São Pedro, da Fafá. Aliás, isso. Fafá, brigadão, viu? Obra nova ali na Cozinha São Pedro. Vão conferir e vão almoçar. Esses espaços que o Jefferson está falando são todos aqui, no Centro Cultural Fábrica São Pedro, ao lado aqui do acervo do Fama, nós estamos falando aqui do lado, são lugares fantásticos e a obra dele está por aqui. Está por aqui, é possível visitar. Isso é muito legal. E essa coleção, essa fase, né, essa série que eu considero infinita, não vai acabar quando eu morrer. Uhum. Ela permeia até hoje, assim, no imaginário da cabeça das pessoas, porque marcou muito. E depois foi se desdobrando a imagens mais abstratas e mais contemporâneas, vamos falar assim. Sempre com essa linguagem, com o signo da borboleta. Lógico que eu descobri que o símbolo ele tem um porquê, né? Então eu trabalho hoje com bioindicadores. Agora, neste momento, a minha pesquisa se estende para os fungos, mas essa fase da borboleta foi muito importante. O que são os bioindicadores? Os bioindicadores são elementos naturais, seres vivos ou ações naturais que estão a todo lugar na natureza. Por exemplo, eu falo das borboletas. As borboletas você só vai vê-las quando elas estão num ambiente puro. O ar está puro. Uhum. Existe um nicho de borboletas também, ou mariposas, que só aparecem em lugares com muita poluição. Então, se você vê aquele tipo de bichinho ali naquele espaço, você pode saber, olha, o ar agora está puro. Aqui ao nosso redor, por exemplo, quando você acorda, está bem de manhãzinha, que os carros ainda não saíram de suas casas, você vai encontrar borboletas. Na hora do rush, possivelmente vai ser muito raro você ver uma borboleta voando. Bem legal essa pesquisa sua. E os fungos, nessa questão, ele também desenvolve o mesmo papel. Então, dependendo do tipo do fungo numa árvore, você pode saber que aquele ar está puro, aquela terra está pura. Entendi a questão dos bioindicadores. E o material que você trabalha o acrílico sobre tela? Tem algum outro elemento? Sisal, cordas? Olha, eu gosto de misturar materiais, mas assim, eu gosto ao mesmo tempo de desenvolver a estética que ele me oferece, né? Então, por exemplo, eu adoro folha de ouro, folha de prata, que isso vem da história do barroco, né? Mas gosto também das fibras de bananeira, que compuseram as minhas últimas obras, que foram para o Memorial da América Latina. Que legal. E aí eu gosto também do acrílico e do óleo como base da pintura. O betume também eu gosto demais. Agora eu estou começando a arriscar em trazer um pouco mais de tridimensionalidade para a pintura, literalmente formando pequenos objetos feitos à mão e que saem da pintura ali realmente. Então, esses materiais eu gosto bastante, assim, e essa parte vinda com essa conexão de natureza mesmo, sabe? Legal. Os metais, as fibras, o linho. O linho que eu acho incrível de trabalhar e tem uma durabilidade muito boa também. Muito legal. E é uma exploração, né? Você vai explorando os meios que vão aparecendo. De repente você olha alguma coisa, até papelão, você olha e você fala... Gente, dá um tique assim, se esse trabalho feito assim, assim, assado, é uma pesquisa eterna, você não vai ficar preso só em uma coisa, no meu caso. Certo.
São vários renasceres aí que a pesquisa vai te levar, né? De novas perspectivas e materiais. Cada ano é um renascimento. Isso é ótimo, é a inovação e a consolidação também da sua história, né? Sim. Agora, voltando para a sua história, e como é que Itu entra no contexto aí da tua vida? Maravilhosa Itu. Eu comecei a ter contato com a cidade porque eu vinha dar aula aqui, num ateliê. E aí, quando foi passando o tempo, eu fui me tornando mais conhecido aqui, fazendo trabalhos, pintando quadros para a clientela daqui, né? E fui vendo que aqui tinha uma possibilidade muito grande de crescimento. Na época eu morava em Sorocaba. Sorocaba é uma cidade muito grande, né? Mas eu ainda sentia falta de algo, de uma potência artística maior na cidade, que inclusive até hoje vem se buscando, né? Hoje a gente tem lá o MAX, né, o Museu de Arte Moderna de Sorocaba. E aí eu vim para cá há 9 anos atrás, 2015. Isso aí. Quase 10. Quase 10. E na hora que eu pisei aqui nessa cidade, assim, finquei meus pezinhos aqui, morando, a minha carreira fez assim, ó. Explodiu. Que maravilha. Né? Graças a todas as pessoas que eu conheci, que eu sou imensamente grato. Às vezes é até um pouco complexo, porque as pessoas vão passando na sua vida e elas vão deixando algo de bom. E elas passam, e às vezes você perde um pouco o contato. Sim. Mas você nunca deixa pelo menos eu nunca deixo de ser grato a essas pessoas, fazem parte da minha vida. Claro. Então todo mundo que passou tem ali a sua parcela de culpa por eu estar aqui conversando com você hoje, entendeu? Então, eu chego... e contribuição, né? É uma culpa boa. Uma culpa boa, né? É uma culpa boa. A expressão é essa. Legal. E aí eu chego em Itu e começo a pintar e fazer as coisas e de repente, já de cara, uma capela dentro de um dos condomínios de alto padrão aqui da cidade. Aí, de repente, uma outra capela. Hoje, aqui em Itu, possuem 5 capelas pintadas e assinadas por mim. Que maravilha. Em condomínios de alto padrão e dentro de residências desses condomínios também. O que confere, para mim, um orgulho muito grande. Pô, cara, você está reproduzindo um ofício ancestral que existiu na cidade através de Frei Jesuíno do Monte Carmelo. Exato. Que era um pintor religioso, de capela, Total. No caso igrejas, né? Foi talvez o primeiro artista registrado aqui, ou um dos primeiros, do século XVII, XVIII, né? Que pintou o telhado do Carmo. Do Carmo, que é incrível. O forro do teto do Carmo, que é uma coisa incrível. Aliás, para quem está ouvindo e assistindo, venha para Itu. Vocês vão conhecer lugares maravilhosos. Itu é conhecido como a Roma brasileira, né? Por ter várias igrejas. Itu, eu acho que tem uma questão que acabou sobrepondo toda essa questão histórica da cidade. Porque Itu também é considerado o berço do barroco paulista. Sim. Através de Frei Jesuíno do Monte Carmelo, exato. E outros, Mestre Tebas, que fez a cruz aqui, o cruzeiro, e outros artistas que os filhos, né, ou um filho do Frei Jesuíno do Monte Carmelo também, são todos artistas barrocos com uma importância histórica incrível. Além de outros aqui, que assim, mais recentes, como Almeida Júnior e tudo mais. No meu olhar, Itu ficou um pouco a questão essa brincadeira do tudo é grande, gigante, acabou sendo dominante no imaginário das pessoas. Só que é muito mais que isso. Só que ela é muito mais que isso. Muito Quando mais. as pessoas descobrem toda essa coisa histórica,
eu comparo Itu um pouco com algumas cidades que a gente conhece, como Paraty, por exemplo. Amo Paraty. Não é uma Paraty, assim, Tiradentes e essas cidades Tiradentes, todas mineiras. Porque aqui tem muita coisa preservada. Sim. Né, da história da arte. Eu falo, Itu não é só esse lance engraçado de tudo é grande. Itu é tão magnífica na sua potência artística desde que nasceu. Desde quando a cidade nasceu, né? Então, estar entre os artistas que fizeram esse tipo de trabalho aqui na cidade, para muitos que não sabem, é assim, existem as 5 capelas e é uma honra. Eu fico assim, eu me sinto sortudo. De verdade, eu me sinto sortudo de poder ter agraciado em ter esse trabalho aqui. Abençoado, realmente. E isso eu vou passar. Meu corpo não vai estar aqui daqui um tempo, mas o meu trabalho vai estar. Eu vou permanecer. Assim como permanecem lindamente essas capelas incríveis e as pinturas incríveis que a gente vê ao trajeto da cidade, né, dentro das igrejas. De certa forma, você está eternizando a sua arte ali. Total, né? Eu fico muito feliz com isso. Enquanto as estruturas físicas que duram mais do que a gente, né? As paredes, as construções, as edificações duram mais do que a gente. Você vai estar lá, você registrou. Assim como hoje nós estamos falando de Frei Jesuíno do Monte Carmelo, 300 anos depois do que ele realizou, né? É fantástico. Porque ele imprimiu isso numa estrutura física, né? Essa é uma segurança que eu tenho de que o meu trabalho será lembrado, acredito. Por conta dessas capelas, por conta desses marcos, né? Não só pelos quadros, enfim. Foram feitos muitos trabalhos desde então, desde quando eu pisei aqui na cidade. E é incrível porque eu já morei em outros lugares, né? Em São Paulo, em Sorocaba, tive um período na Itália também, fiz alguns trabalhos fora, rodei a América Latina fazendo trabalhos em vários lugares, México, Peru, Bolívia, Argentina, Uruguai. E quando quando eu me deparo aqui em Itu, eu falo, nossa, eu não saí daqui, eu estou há 9 anos nessa cidade, que maravilha, assim, porque eu fui abraçado aqui, né? Eu fui acolhido, né? O que é muito difícil para quem vem de fora, para quem tem uma bagagem externa, né? Fala-se muito das pessoas que são nascidas aqui, que são fantásticas por serem nascidas aqui nesse entorno tão cultural, tão bacana, mas existem muitas pessoas de fora que chegam assim como eu, que buscam oportunidade e querem ter uma oportunidade para crescer, e que foi o que aconteceu comigo. Por isso eu sou muito grato à cidade, assim, muito grato. Às pessoas, às instituições, a todo mundo que acreditou e que acredita no meu trabalho, a todos os meus clientes, as pessoas que adquirem o meu trabalho. Todo ano falam, Jeff, o que você tem? Que vão visitar o ateliê também. Então, é só gratidão aqui comigo é só gratidão. Tem uma história muito semelhante à sua, né? Nesse sentido do acolhimento, de permear pessoas boas. E da mesma forma, isso que você acabou de falar, super me identifico, porque eu também me considero abençoado por isso, um cara de sorte por isso, por ter conectado com pessoas ótimas e de entender, de ter um olhar sobre a realidade do entorno da cidade que eu escolhi para ficar. Sim, exato. Né? Que é muito além do que as pessoas às vezes não percebem, e eu digo isso do próprio ituano, muitas vezes ele minimiza ou não percebe o alcance. É quase que natural, né? É natural, acaba virando paisagem, você passar por uma igreja de 1728, e aquilo, para quem chega como eu cheguei aqui, começa a olhar e fala, poxa, mas 1728, olha o tempo que tem essa igreja. Você vai para um marco zero aqui, você entra e aquilo está preservado de alguma forma, né? Incrível. Aquilo ainda está fazendo parte do cenário, da cultura,
E quando você começa a conversar com as pessoas que se conectam com essa cultura, né, que é muito além, enfim, muito superior e mais perene do que a questão que é divertida, é engraçada, a coisa do gigantismo, do sorvetão, do orelhão, é divertido. Eu acho que tudo é válido porque atrai pessoas. Se soma isso. Se soma, tudo, né? É que eu acho que é esse o feeling, sabe? Essa é a situação. Assim como coloco hoje no meu trabalho, né? Para quem viu já meu trabalho, assim, eu faço muitas borboletas que vão se juntando e formam uma forma. Sim. Não é diferente da gente. Nós somos assim, né? Nós precisamos estar junto e às vezes quando a gente está um pouco isolado ou quietinho, a gente sente aquela necessidade, puxa, eu preciso estar em determinados meios e eu preciso ser visto, eu preciso ver, eu preciso valorizar o outro para também ser valorizado. Sim. Ninguém solta a mão de ninguém, no final das contas. Eu acho, Aquiles, que se as pessoas, no geral, tivessem esse olhar do coletivo para a unidade, o mundo estaria melhor. Não tenho a menor dúvida disso. Com toda certeza. Com toda certeza. A visão do coletivo faz você se inserir e ser inserido, faz você trocar, né? Trocar as experiências e de peito aberto, sem esse medo de que a conexão com o outro vai te prejudicar, né? Então, essa coisa da conexão que junta as boas intenções ou o espírito que acaba sendo coletivo, de todo mundo estar pensando uma coisa positiva, né? Um impacto positivo somado, ele gera um impacto com positivo. Toda certeza. E que dentro desse coletivo não se pode pensar individualmente. A partir do momento que você está inserido num coletivo, isso eu estou falando da gente na nossa cidade, da gente no nosso estado, da gente no país e mundo. Se a gente pensa na mesma direção, o negócio funciona. Funciona no sentido, poxa, estamos juntos, temos o objetivo de melhorar o nosso espaço, de melhorar o nosso entorno. O que eu posso ajudar nisso? O que você consegue fazer para ajudar nesse conceito? Independente de qualquer tipo de pensamento, mas o senso do coletivo em si é importante, porque no final a gente é carne e osso e sangue. Nós somos iguais, e com as nossas diferenças, mas nós somos iguais, pertencemos à mesma espécie, né? E a sua visão é poética, às vezes até utópica, e esbarrando no utópico, total, porque a gente sabe que a vida, a formação e as pessoas não estão normalmente preparadas para essa coletividade ou para essa ação coletiva, né? Ao contrário, é uma ação egoísta, uma ação e competitiva, isso onde a competição está colocada aí como uma necessidade até. Exato. E quando você fala, será que precisa mesmo, né? Será que não dá para ir a gente ser colaborativo? Eu né? me esbarro muito nisso. A competitividade que está posta, né, como cultura para a gente, né? Que eu acho que a arte desmistifica nesse sentido. Total. No sentido de que é isso que você falou. A percepção dos outros é a sua percepção colaborativa também sobre você, sobre o seu ser. Claro. Aquilo que você produz, aquilo que você contribui, né? Uma obra como essa aqui, do Paulo Lobo, não é só aquilo que a tinta que está sobre esse tecido ou sobre essa estrutura. É muito mais. É muito mais do que isso, né? É uma expressividade. O ato. É ele enquanto um ser que pensa e que, assim como a sua obra e todas essas obras que nós estamos aqui envoltos, né? Tem um significado muito além do ser só, né? Mas da interpretação que ele tem do que ele é e das pessoas, né? Do entorno dele. No geral, quando se é colocado, por exemplo, o teu trabalho nesse âmbito ainda do assunto da competitividade dentro de um coletivo,
a maioria das pessoas foram meio que ensinadas a ter essa competição e que é desnecessária. Eu tenho meu trabalho, você tem o seu trabalho, você foi feliz ou tem um mérito pelo que fez. Gente, que continue assim, que legal, que bom, continue né? assim, vai. Não, mas eu tô um pouco tenso, eu não sei se eu vou. Não, daqui, Aquiles, tua mão, vai. Você vai, entendeu? Então é você tá para impulsionar e não falar o contrário, e não ser o contrário, você ficar incomodado porque você tá feliz, você ficar incomodado porque você tem um tipo de trabalho que tá se elevando e o seu não. Gente, é desnecessário. Mas isso é geral, isso não é na classe artística. Não. Isso é no geral. E eu acho que vem muito, assim, eu falo porque eu vivi muitos anos no corporativo, né? Então você sabe mais que isso. E isso tem muito a ver com o corporativo das grandes empresas, né? Ainda sou, de certa forma, conectado de alguma maneira a isso. E aí, isso está embutido na cultura, né? A competitividade, a concorrência, né? Onde não é o mercado, todo mundo se dá bem. Eu tenho que me dar bem. Eu me dar bem significa que você tem que se dar mal, porque necessariamente eu sou o lobo, o macho alfa. Ou se você for se dar bem, líder. Se você for se dar bem, você vai se dar bem porque eu dou aval para você se dar bem. Exato. Não. Porque eu acho legal, né? Sabe? Tipo. Exato. As pessoas não têm a genuína felicidade com o sucesso alheio. Olha, né? Assim, a genuína, né, felicidade por todo mundo estar bem, né? Ou quanto mais, né? É sempre uma competitividade. Eu acho que isso me move ao mesmo tempo. Eu estou junto com essas pessoas no sentido de fortalecimento, sabe? As pessoas têm tudo de mim. Tudo. Cara, isso volta para você. O que precisar, eu estou à disposição. Isso volta à disposição. Positivamente. Totalmente. E eu acho que a vida é isso. Né? Sendo utópico ou não, eu acho isso. Exato. Você faz a sua parte. Eu faço a minha parte. É igual a historinha do beija-flor na floresta. Houve um incêndio na floresta. E todos os animais desesperados, saindo correndo, querendo se salvar, e de repente vem um beija-florzinho com uma gotinha de água no biquinho, e o elefante, e a girafa, e os animais de grande porte dando risada da cara desse beija-florzinho, porque você acha que você vai apagar o incêndio com essa gota? Ele foi lá, depositou a gota, eu falei, eu fiz a minha parte, mas você consegue fazer mais? Com a sua tromba. A girafa consegue, o hipopótamo também. Todos conseguem fazer a sua parte. E a gente consegue apagar o incêndio juntos. Né? Eu acho que essa é a grande diferença, esse senso, assim. E isso reflete no trabalho que eu faço, que eu tento mostrar de alguma forma. Está intrínseco na obra, está inserida no contexto. E é sempre a linhagem do meu trabalho, eu gosto de fazer as repetições. Então são centenas de milhares de borboletas, agora são uma formação de fungos todos juntos. Porque depois que a borboleta morre? E depois que ela se transformou? E depois que a gente passa dessa vida? Nosso físico. Cientificamente, nós damos espaço para outras vidas. Cientificamente, o nosso corpo se transformará em alimento, em adubo para o crescimento de outras vidas. É esse o cérebro. É essa a questão. Quando a gente começa a pensar por esse viés, a gente vai tentar aproveitar o máximo possível que a gente tem aqui, no nosso tempo que a gente tem aqui. Por isso que quando você me convidou lá atrás, Jeff, você vai lá no meu podcast? Sim, eu vou. Porque a vida é agora, Aquiles. É isso. É agora, não é para depois, para ver o que tem de melhor para fazer. Você pega e faz.
sabe? Agora, e você aproveita a vida fazendo. O fazer, né, da vida é o que importa, né? Eu sei que aos meus 40 anos eu passei por essa trajetória e tem muito mais pela frente, e eu peço apenas a saúde para poder seguir e continuar desenvolvendo o trabalho que eu nem sei aonde vai parar. Porque a arte é isso. Você vai seguindo o teu caminho e ela naturalmente vai te conduzindo. A gente só é um instrumento. Não importa o destino, não importa como você aproveita o caminho, não é? Aquilo que você... E o rastro que você como deixa. você constrói esse caminho e busca o seu caminho, né? Como os artistas das capelas, das igrejas, né? Que deixaram os quadros, as obras que estão aqui. São marcas que você deixa aí no caminho. É mágico, é mágico. Se a gente parar para analisar esse contexto, vida e arte, a gente só está deixando um carimbo, né? E qual é a lembrança pelo qual você vai ser lembrado, né? Qual a marca que você vai deixar nesse mundo? Que você deixou, exato. Então, isso tem tudo a ver com o tema e com a inspiração dessa série de podcasts aqui. Que é isso, eu acho que a gente tem que dar espaço no mundo onde ainda tem essa questão, onde o que atrai o olhar, o que atrai a atenção das pessoas. E tudo rápido. Exato, além de rápido, é o negativo, é aquilo que é impacto negativo. Eu falei, não, vamos falar de coisa positiva, pessoas que impactam, mas por outro lado, impactam pessoas de forma positiva. Você falou da sua primeira aluna lá atrás, você sabe o quanto você impactou a vida daquela menina, daquela pessoa, o quanto ela deve ser grata a você por ter conseguido conviver e ter aprendido com você. Era um motivo de felicidade para ela. Não é? E para você. Não, mas para mim muito. Não é? Às vezes até mais para a gente que doa do que recebe, né? Olha, eu vou falar uma coisa que é muito íntima, mas nesse mundo de arte contemporânea, com vários conteúdos, com os discursos, com os textos, com, enfim, muitas plumas e brilhos e glitters e festas e danças. O principal é você entender que o teu trabalho, ele atingiu aquela pessoa de alguma forma e que impactou da maneira que você gostaria que impactasse. E nesse mundo hoje que está tão tenso, né? Tá tudo tão polarizado, e guerras e atrocidades e coisas muito pesadas e muito ruins, quando você olha para uma obra de arte é um respiro no tempo. É uma mensagem, ainda dá tempo, ainda é possível, né? Você olha, nossa, me fez refletir. Você pode não perceber daquela vez, mas de uma segunda vez ou de uma quarta você vai ver e fala, nossa, que legal, nossa, que bacana. O que esse artista quis dizer? Olha, ele trabalha com essa linguagem. Poxa, a gente trabalha com felicidade. Não que a gente está feliz, nós trabalhamos com a palavra felicidade. É a matéria-prima. Essa é a matéria-prima. O resto é resto. Entendeu? O resto é consequência daquilo que você vai fazer, daquilo que você está mostrando, daquilo que você está expondo. Gostando ou não, querendo ou não. É isso. Não faz outro sentido. Exato. E aí você foge dos julgamentos, dos certos e errados, né? Os julgamentos que a sociedade está se viciando em fazer, né? A partir de conceitos que são... as pessoas têm direito de julgar se quiserem. Claro, lógico. Todo mundo tem. Mas quando você se livra dessa camada pré-conceituosa e se abre, que é o que você falou que é o papel da arte, que você para olhar e pensar naquilo que você está olhando, pronto. Você abriu uma janelinha na cabeça da pessoa. Olha que legal, o curador Marcelo Dantas, maravilhoso Marcelo Dantas, falou essa semana, recentemente,
é a seguinte frase: a arte, quando ela não provoca, quando ela não impacta, ela só é decoração. Perfeito. O caminho está aí. O caminho está aí. Eu escolho o meu trabalho não ser apenas decoração. Embora todas as obras entrem dentro de ambientes decorados, que é muito importante. É isso que faz a aquisição também. Sim. Mas atrás da aquisição tem muito conteúdo. E se a sua obra tem muito conteúdo, ela por si só vai falar e os proprietários daquela obra vão entender o que aquela obra quer dizer. Pelo conteúdo que tem. Se não tem conteúdo, é só decoração. É como colocar esse copo aqui porque é bonito. É puramente bonito. Estético. É estético, essa mesa, o copo. É Exato. Isso. Independente da beleza. Eu não estou falando de beleza. Não, beleza não é critério, né? Não. Mas, então, é isso. Provocação. É aquilo que olha e faz o olhar conectar com algum pensamento no cérebro. Exato. E alguma ideia que veio a partir de olhar daquilo ali. E é tão legal, Aquiles, porque quando eu abro o meu ateliê, eu estou abrindo o ateliê a público uma vez por mês. Legal. Todo mês eu estou tendo um sábado destinado só para receber as pessoas. Não importa quantas pessoas venham, pode vir uma no dia, não tem problema. Veio, estou feliz. Veio 100, 50, maravilha. Quanto mais pessoas verem o trabalho, melhor. Sim. Mas é tão bacana quando as pessoas chegam e olham e falam: ô Jeff, isso daqui você pensou isso, assado? Eu falei: olha, é o caminho. Eu deixo aberta a sua interpretação. Mas significa que a pessoa não viu aquilo apenas como belo, apenas como diferente, apenas como intrigante. Ela viu como provocação mesmo. O que será que o artista pensou aqui? Para mim, passa determinada coisa. Elas falam. Eu falei: é isso. É isso. Tá correto. Que maravilha. Aí eu fico muito feliz. Claro. Porque vai de encontro na leitura das pessoas. Sim. Né? Não, e você promove esse pensamento, né? Sim. Para que a pessoa elabore esse pensamento. E aí, isso aí quebra barreiras, abre as janelas. Total. Embora o trabalho seja inspirado e conduzido por um fio da minha memória, da minha linguagem, da minha vivência, mas não é para mim, é para os outros, né? Ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo tempo. Sim, é para você também no sentido de que você se satisfaz com aquela... Tô feliz. Com aquele fazer, né? Isso. Fazer o ofício daquilo. Mas ao mesmo tempo tem sim esse papel de motivar, impactar pessoas a pensar junto, a provocar. Exato. Que é o que você falou. E a pintura traz isso. Né? A pintura traz isso. E essa coisa fluida, gostosa ou dramática ou dura, depende do teu estado, né, de espírito, e depende da linhagem de pintura que cada artista faz, cada pessoa faz, né? O mais importante é você transformar aquilo que você está sentindo em algo e aquilo ser mostrado. E no meu caso eu fico feliz quando eu tenho esses feedbacks assim das pessoas, sabe? Fantástico, é o maior retorno que você pode ter. É o feedback e a promoção do impacto na pessoa, né? Isso pro negativo ou positivo, porque às vezes... Aí, Jeff, eu detesto borboleta. Verdade, mas você detesta borboleta. Mas o que aconteceu? Não sei lá. Não, tá tudo bem. Mas e o quadro? Jeff, você sabe que eu gostei? Eu falei, mas você não sente nada? Isso é real, Aquiles. Isso foi na primeira edição do Ateliê Aberto que eu fiz. Uma pessoa tem pavor de borboletas e entrou no meu ateliê com muitos quadros com borboletas, né? Aí eu falei, mas de você olhar assim, não te faz nada? Ela, eu tô sentindo isso agora, não tá me fazendo nada. Eu falei, gente, que coisa boa, que coisa interessante. E essa é a mente humana. Que a gente não tem nem noção do que é e a gente vai descobrindo a cada dia. É isso, a pessoa tem que se deixar descobrir, que maravilha.
Pô, Jeffer Zion, que delícia de papo, muito legal. É bom. Fomos além da arte aí para as filosofias e é isso aí, é isso que a gente... Se deixar, a gente fica dias. Ficamos horas aqui falando, né? Daqui a pouco a gente chama uma cerveja, inclusive, e passamos horas. Mas vamos falar de novo, né? Vamos ter a oportunidade de falar de novo. Claro. É um prazer a gente trocar essas ideias e poder compartilhar com as pessoas também. E primeiro, conheçam a sua obra, as suas exposições que estão aqui no Fama Museu e no Centro Cultural, nos espaços aqui do Fama Museu. Exato. Na Cozinha São Pedro, no Antiquário Omenco, né? Omenco. Antiquário Omenco aqui, então venham ver. E sigam nas redes sociais também, como é que é teu Instagram? @JefferZion, com 2 Fs, JefferZion. E tem lá o Instagram, tem também o Instagram JefferZion Murais, para quem quer conhecer as capelas, quem quer conhecer os trabalhos feitos em paredes, nas residências, também pode seguir. Vai ser um prazer apresentar meu trabalho para vocês e que vocês conheçam. E curtam, e vão curtir com certeza. Obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer imenso estar aqui. Legal. Imenso, uma delícia. Prazer é todo nosso. Prazerzão receber você aqui, primeira de várias. Se Deus quiser. E é isso aí, obrigado, gente, obrigado por acompanhar os caçadores aqui com mais uma joia pescada, caçada aí no meio dos artistas e das pessoas que promovem impactos positivos para o mundo. Tá aqui esse papo que foi produtivo. Se curtiu, deixa aí o like para a gente amplificar essa conversa, essa voz positiva. E é a arte e a cultura aqui. Tá bom? Obrigado. Até mais. Valeu.